Mais uma vez, né, galera? Mais uma vez a gente fala. A gente avisou, a gente estava prevendo que isso iria acontecer. E agora é essa, hein? Salários atrasados, direitos de imagem, devendo para empresários, enfim, a gente vai comentar isso aqui. E a diretoria e o Casares prometendo que não pode cumprir, inclusive, galera, para o elenco. E outra coisa, né? Por que esses caras pararam de jogar bola? É a pergunta que o torcedor também costuma e gosta de fazer. Por que, que eles não estão jogando mais bola? Por que, que com a chegada do Crespo o time mudou, o time ficou invicto ali, 7, 8 partidas, jogou bem, ganhou 6 partidas direto, né? E agora o São Paulo volta a ser aquele São Paulo preguiçoso que a gente sempre conhece, né? Deixa eu deixar aqui bem certinho aqui a câmera aqui, sincronizado aqui, bem centralizado, é isso mesmo. Luto tricolor. O São Paulo Futebol Clube está de luto. Infelizmente, aquele gigante que a gente conheceu do futebol mundial, aquele gigante sul-americano e gigante brasileiro, hoje não existe mais. O São Paulo se apequenou demais, o São Paulo se apequena como instituição, o São Paulo se apequena atualmente no cenário do futebol brasileiro. Olha, está cada vez pior. A gente vai trazer aqui algumas informações de bastidores do São Paulo. Quero saber a tua opinião, fique à vontade aí, fique até o final do vídeo, comenta, né, galera? Fique à vontade aí para você também desabafar, deixa aí a sua mensagem para o Casares, para o elenco, para a diretoria. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes também, sempre com o devido respeito, sejam todos bem-vindos. Pois é, cada vez mais difícil a situação do São Paulo. E agora, galera, inclusive sai, né, começa a sair aí algumas informações de que o São Paulo aí está devendo para o elenco, está devendo para jogadores. E eu vou trazer para vocês a informação de jornalista, né, o que foi aqui descoberto por ele, né? Então a fonte aqui é do Tricolor na Web aí do Paulo Pontes, que ele comentou o seguinte: o que o Pavão escondeu na coletiva sobre os números e eu descobri agora. O relatório apresentado há poucos dias mostra 100 milhões em verbas trabalhistas e direito de imagem atrasados. Tem jogador tipo Alisson, olha só, citou Alisson, com direitos de imagem atrasados desde maio. A hashtag Fora Casares. E aí, galera? Outra coisa, o Ramone Ártico também comentou mais cedo que existem jogadores ali, sim, como o Alisson, né? Com 6 meses de salários também atrasados. E o São Paulo está devendo aí comissões também de empresários. Isso aí, essa dos empresários a gente sempre comenta aqui. Tem dois empresários conhecidos, muito conhecidos aí, fortes no futebol nacional. Coloca quem eles quiser de jogadores nos clubes, principalmente no São Paulo. Tem um que processou o São Paulo no começo do ano, né? Ele cobra mais de 50 milhões e tem outro também que São Paulo deve mais de 50 milhões. Esses empresários aí de jogadores conhecidos no São Paulo, como Oscar, jogadores aí de nome, grandes jogadores no São Paulo, enfim. Não é difícil da gente saber a situação com os empresários. Agora, essa dos jogadores pega um pouco a gente de surpresa, sabe por quê, galera? O que se falava do FIDIC? Porque o FIDIC é a salvação para o São Paulo não virar SAF, não é isso? Porque o FIDIC não pode atrasar salários. Mentira. O FIDIC não pode fazer empréstimo, o São Paulo não vai mais fazer empréstimo. Mentira. Tudo isso aí já foi feito, tudo isso que vem acontecendo de ruim. Gente, mas o que é inexplicável complicado a gente explicar quando você começa a pensar juntando os fatores. Não, não vai ter jogo no estádio porque vai ter shows. E aí o São Paulo arrecada muito com os shows. Mas para onde vai o dinheiro, cara? O que acontece no São Paulo? Porque não contrata ninguém, galera. Não contrata. Há quanto tempo o São Paulo não compra um jogador? Não reforça o seu elenco? O São Paulo está com esses jogadores aí há quanto tempo? Jogadores que eu sempre bato na tecla de nós torcedores mesmo. É o pensamento da maioria da torcida do São Paulo. Esses jogadores eles não vão render mais nada. Eu não tenho vergonha nenhuma de citar nome, vocês sabem disso aqui, não faço média para jogador nenhum. Luciano, Caleri, Lucas, Oscar, Luiz Gustavo, Wendel, Cedric, Arboleda, eu não confio, não adianta, eu não confio nesses jogadores. Jogadores de 33, 34, 35, não dá para confiar.
Uma que eles não jogam, não tem sequências de jogar, outra que eles não são nada decisivos. E eles não vão mudar o patamar do São Paulo. E, lógico, quem contratou esses jogadores? A diretoria. Quem mantém esses jogadores? A diretoria. É ela que renova cada vez mais, cada ano com esses jogadores. A culpa não é dos jogadores, mas os jogadores não entregam aquilo que a gente espera. E aí, mais uma vez, o São Paulo passa por um momento delicado na sua história e, de novo, vão culpar o treinador, vão culpar os jogadores, né? Porque, na minha opinião, também, jogadores aí não têm a mínima condição de vestir a camisa do São Paulo, há muitos deles. Agora, essa diretoria não pode passar ilesa, galera, ela não pode passar batida. É fora Casares, esse cara tem que vazar do São Paulo. Esse cara, se ele for São Paulino mesmo, se ele gostar do São Paulo, Casares, um pedido que a torcida te faz. Fora, Casares, renuncia, cara. Você não tem competência para gerir o São Paulo, para comandar o São Paulo Futebol Clube. Você é muito incompetente como presidente do São Paulo. Não é? Você não foi durante 30 anos lá diretor de TV, de marketing, volta para a TV. Você não tem competência para ser presidente do São Paulo. O São Paulo se apequenou. O São Paulo hoje é humilhado por rivais pequenos, sem tradição no futebol nacional, sul-americano, mundial. O São Paulo passa por uma das piores crises, ou se não a pior crise da sua história. Isso é inaceitável, galera. O São Paulo perdeu 7 partidas seguidas. A última vez que isso tinha acontecido, galera, há mais de 90 anos que o São Paulo não perdia 7 partidas seguidas no Campeonato Brasileiro. É mais um fato para a história do Casares. Vamos lembrar aqui para o legado do Casares, né? Que a gente jamais vai esquecer. A gente jamais vai esquecer esse presidente nefasto, ruim, péssimo que o São Paulo tem. Vocês lembram do transfer ban? Ninguém esqueceu do transfer ban que o São Paulo sofreu. Gestão Casares. Pois é, a maior dívida da história do São Paulo. Gestão Casares. O São Paulo que ano sim, ano não, briga para não cair para a segunda divisão aí. Gestão Casares. Pois é, e agora, mais uma vez, 7 jogos, 7 derrotas no Campeonato Brasileiro seguidas. A segunda vez que isso acontece na história, se eu não me engano, tem um histórico aí que, eu acho que em 1936, se eu não me engano, a última vez que isso aconteceu, e agora volta a acontecer. A gente, olha só as coincidências. Coincidências não, galera. Incompetência, infelizmente. Só reforçando, o tricolor está de luto. Nós estamos de luto pelo São Paulo, porque o São Paulo, instituição, o São Paulo está auto se destruindo. E quem vai fazer alguma coisa? Quem pode fazer alguma coisa, galera? São eles mesmos, até porque a política do São Paulo não permite torcedor, sócio-torcedor votar, torcedor comum votar, não permite investidores, não permitem parceiros, não permite uma SAF, ou seja, quem tem que fazer alguma coisa é eles. Eles estão fazendo, estão acabando com o São Paulo. Qual que é a luz no fim do túnel que a gente vê, que a gente enxerga? Comenta aí. O que você acha? O que deveria ser feito? Virar uma SAF? Ou São Paulo continuar na mão deles? Tem torcedor que é contra uma SAF, mas se você é contra a SAF, você é a continuação deles. Então você quer que o Casares continue. Você quer que venha um próximo Casares, se você é contra uma SAF. Se a gente é a favor da SAF, a gente é a favor de uma mudança. Mas é aí que tá, o torcedor já pensa, mas não pode ser vendido, porque aí vai vir um bilionário que não ama o São Paulo, sempre com esse pensamento. Então tá, hoje a gente tem um cara que não é bilionário, que não ama o São Paulo. Ele é o presidente do São Paulo, ou seja, você quer o Casares ou quer a saída do Casares? Quer um investidor ou quer a continuidade do Casares? Então são esses pontos também que a gente precisa cobrar e a gente precisa sim estudar, galera. A gente precisa acordar. E a venda de Cotia? Por que está vendendo porcentagens de Cotia? Por que está fatiando o São Paulo? Por que fez name rights lá com o nome do CT? E tudo incluso dentro de um patrocínio que é merreca no futebol brasileiro. Merreca. O São Paulo não consegue pagar os seus jogadores. O São Paulo atrasa direito de imagem dos seus jogadores. Então recebe uma merreca do seu patrocinador que patrocina o futebol feminino, que super, como que é? Super Avião. Tem name rights também do Super Avião, quer dizer, o nome do avião lá, nome de Super Bet. Tem também no CT, ou seja, hoje o São Paulo se doou também para o seu patrocinador, como o São Paulo vem doando também os jogadores. E aí é o seguinte,
Para piorar um pouquinho mais, né? Olha essa aqui. Como eu tinha falado para vocês anteriormente, eu já tinha trazido essa informação, comentado com vocês a questão do bicho. Olha que o André Hernan publicou. No São Paulo, assuntos fora futebol ficarão em segundo plano. Presidente Júlio Casares despachará, entre aspas, né, no CT para focar apenas no campo. Além de reuniões com elenco e comissão, há promessa de aumento de premiação por vaga na Libertadores. Ah, galera, tem que dar. Não, tem que. Cara, se o negócio desse é sério, cara, assim, tinha que chegar alguém, sabe? Arrancar esses caras de lá, falar aqui vocês não comandam mais. Aqui não tem como vocês ficar mais. Vocês não têm condições de continuar no São Paulo. Sabe? Mas sabe por que o Casares ele tá preocupado, galera? De 2026, sabe por que ele vai aumentar bichos e sem poder pagar, vai ficar devendo para todo mundo aí, né? Essa que é a realidade, não paga ninguém essa gestão aí, né? Os números mostram isso, né, galera? Sabe o que, que vai acontecer se o São Paulo não se classificar para a Libertadores? Ele vai sair como. Não vai ser mais um dos piores presidentes. É o pior, que já é o pior. Mas ele sai em 2026, o São Paulo jogando Sul-Americana. E isso, né? Ninguém garante que o São Paulo também vai ganhar a Sul-Americana. Ou seja, ele sai de 2026 com mais fracasso ainda na sua gestão. Então, por isso, esse desespero de voltar para a Libertadores, por que ele vai fazer promessas agora? Sabe por quê? 2026, se o São Paulo não estiver na Libertadores, não tem receita. As receitas de patrocinador, porque está em contrato isso, né? Já foi falado pelo GE, desde quando surgiu o contrato com a Superbet. A receita de patrocinador cai, não só de um, de vários patrocinadores. O São Paulo deixa de receber premiações da Conmebol, deixa de receber as boladas, né? Os milhões de dias de Libertadores em jogos e as fases que vai avançando, os jogos que o São Paulo ganha, obviamente. Então, assim, o São Paulo vai cair muito a receita de 2026. E aí, o que ele vai fazer? Já vendeu, já trucidou a base, não vai ter mais como vender. Eles vão pegar, ficar vendendo jogador de graça, doidado, aí no final do ano que vem, que é exatamente para tentar fechar no azul. Mas isso não deu certo. O plano Casares não funcionou. Casares não funcionou no São Paulo. A ideia de 2026 está parecendo ser pior. Se não tiver um investidor, isso mesmo, se não tiver um investidor, alguém que chegue para fazer uma parceria, colocar grana no São Paulo. Gente, o São Paulo está esfacelado. O São Paulo morreu institucionalmente, o São Paulo está falido, quebrado, torcedor. A gente vive com a história do passado, mas hoje o São Paulo não compete com mais ninguém. Estamos aqui, olha isso, ó. Olha isso, galera. Oitavo colocado no Campeonato Brasileiro. A gente pode ser ultrapassado por Vasco, por Red Bull, por Corinthians, até por Grêmio, clubes ali com 36 pontos, certo? O São Paulo tentando ficar na oitava colocação, vai brigar com 4 clubes. E o São Paulo, se a ideia é ficar em oitavo, para que se um clube brasileiro ganhar a Libertadores, que eles vão torcer para isso, não importa o que aconteça, Casares e sua trupe vai torcer para o Palmeiras ou para o Flamengo ganhar a Libertadores. Aí com o campeão da Copa do Brasil ali, se for o Cruzeiro, né, e que está entre os 4, abriria mais uma vaga da Copa do Brasil na Libertadores, então mais uma também da própria Libertadores. Iria para um G8, que seria a pré-Libertadores. Ou seja, o São Paulo sonha ir para a pré-Libertadores de 2026 para diminuir o prejuízo. Mas vamos ser sinceros, galera, por mais que nós, torcedores, desejamos estar na Libertadores, o São Paulo não está merecendo, cara. O São Paulo não merece, nós, torcedores, não merecemos sofrer, passar por isso, mas o São Paulo, esses caras aí que estão lá na diretoria, esses caras não merecem disputar a Libertadores. O que tem que se fazer é mudar o plano, é trocar a gestão, é trocar todo mundo, galera. É trocar departamento ali de futebol, trocar aquela comissão fixa, né? A comissão de departamento físico, fisioterapia, DM, diretor de futebol, diretor executivo, coordenadores, transição da base para o profissional. Como que isso vai acontecer? Só com uma SAF no São Paulo. Só se isso fosse investidores que tivessem o controle do São Paulo. Caso contrário, o próximo Júlio Casares, indicado por ele, e aí que tá, cara.
Era o momento dessa situação, desses conselheiros que são a favor do Júlio Casares, era o momento de vocês se virarem e falar: isso não, cara, isso não é ser São Paulo. O São Paulo não é isso. Era o momento de vocês se juntarem com a oposição e criar uma oposição mais forte, uma resistência a quem está destruindo o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo hoje vive o seu luto no futebol. O clube acabou, cara. O São Paulo acabou. O São Paulo está destruído. É uma bagunça interna que se reflete dentro de campo e que se lasque o torcedor que pague a conta. Os caras estão vendo exatamente dessa forma. O São Paulo Futebol Clube acabou, galera. Somos humilhados por todos os times hoje em dia aqui no futebol brasileiro. Sem contar os vexames de Campeonato Paulista, de Copa do Brasil, de Libertadores. Qualquer competição que o São Paulo chega hoje é para chegar em oitavas de final, chegar em quartas. O São Paulo faz um planejamento para chegar nas quartas, porque eles sabem que eles não investem no futebol. Então, para que ter uma gerência dessa que não investe no futebol? E para a gente não esquecer, fora Casares, pior presidente da história do São Paulo, esse senhor aí. Infelizmente, estamos passando e vivendo por isso. Comenta aí, fique à vontade para você comentar, galera. É tanta coisa acontecendo, né? Como o próprio Crespo também disse, tem tanta coisa inacreditável acontecendo no São Paulo, tanta coisa inacreditável que a gente custa acreditar, mas é verdade. Mas para nós vai caindo todos os dias, vai caindo a ficha. Nós não somos mais o gigante. O gigante se apequenou. O gigante voltou a adormecer. O São Paulo está adormecido. É um gigante adormecido por essas pessoas aí que dizem que tem o remédio, a solução para o São Paulo voltar ao topo, a ser grande, a conexão com o torcedor. Não. Hoje existe a desconexão com o torcedor. O torcedor, infelizmente, está saindo de grupos, está deixando de ser membro, está deixando de ser sócio torcedor, está deixando de acompanhar as notícias do São Paulo, porque só tem notícia ruim. E notícia ruim atrapalha a nossa vida. Notícia ruim, né? Notícia ruim infelizmente, acaba com o nosso moral, acaba com a nossa alegria, com o nosso bem-estar. Então, o torcedor São Paulino não quer notícia ruim. E ficar perto do São Paulo hoje, perto dessas pessoas, é ter notícia ruim. Infelizmente, galera, infelizmente. Eu ainda acho, penso, que tem que se fazer alguma coisa, cara. Se lá dentro do São Paulo, esses conselheiros, bando de encostado lá, se esses caras não resolverem fazer algo pelo São Paulo, olha, não tem o que fazer. É só esperar a Série B no futuro logo e daí para baixo. É isso que vai ser o São Paulo Futebol Clube. É o que falta para a gente hoje, é encarar uma Série B. Eu não estou dizendo que eu quero que São Paulo vá para a Série B, eu estou dizendo que é o que falta para essa gestão aí, simplesmente é ir para a Série B. Porque eles já conseguiram, né? Moralmente, o São Paulo só disputa todo ano para não cair. É incrível. Vou ficando por aqui, à noite a gente volta. Vou apurar, a gente agora vai apurar muito, tá? Essas informações aí dos bastidores, salários atrasados, direitos de imagem atrasado, premiações, essa bagunça toda. Vamos ver o que que tem aí pro próximo jogo. E essa semana, olha, essa semana vai sair muita notícia ruim do São Paulo, viu, galera? É infelizmente, mas é a verdade. Forte abraço. Tamo junto. Segue aí, Big Tricolor. Aproveita para você se inscrever, compartilhar, ativar o sininho das notificações. É nóis.